Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero compartilhar com vocês uma pregação de C.H. Spurgeon, chamada A Oração de Pedro. É uma série de pregações onde ele chamou escola de oração. E a pregação dele diz assim, preste atenção. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Lucas 5:8. Os discípulos pescaram duramente durante toda a noite. Eles agora haviam desistido de pescar. Eles haviam deixado seus barcos e estavam reparando suas redes. Um estranho apareceu. Eles já o haviam visto, provavelmente algumas vezes antes, e eles lembravam o suficiente dele para prestar respeito. Além disso, o tom de voz na qual ele falava com eles e o jeito dele imediatamente dominou os corações dele. Ele pegou emprestado o barco de Simão e pregou um sermão para quem estava ouvindo. Depois que ele terminou o discurso, embora ele não fosse pegar emprestado a embarcação deles sem dar a eles o seu arrendamento, ele ordenou a eles que lançassem-se novamente às profundezas e afundassem as suas redes outra vez. Eles assim fizeram, e ao invés de decepção, eles de uma vez só pegaram uma quantidade tão grande de peixes que os barcos não puderam conter tudo, e a rede não era forte o suficiente e começou a rasgar. Surpreso com este estranho milagre, intimidado provavelmente pela aparição grandiosa do incomparável que havia orquestrado o feito, Simão Pedro se considerava indigno de estar em tal companhia e caiu de joelhos e exclamou esta estranha oração: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Então eu desejo que antes de qualquer coisa, nós devemos ouvir. É sempre errado colocar a pior estrutura nas palavras de alguém. E assim não temos a intenção de fazer isso, exceto sob permissão, e apenas por alguns momentos, ver o que deveria ter sido construído com essas palavras. Cristo não entendeu Pedro assim. Ele colocou a melhor estrutura no que ele disse. Mas, se um cavaleiro tivesse estado lá, ele teria havido uma interpretação errada para essa frase. Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Os ímpios oram virtualmente essa oração. Quando o evangelho vem a alguns homens e perturba sua consciência, eles dizem: siga seu caminho desta vez. Quando eu tiver uma temporada mais conveniente, eu a mandarei para você. Quando um pregador perturbador conta a eles dos pecados deles, quando ele coloca a verdade de Deus na consciência deles e os acorda de forma que eles não possam dormir ou descansar, eles ficam muito bravos com o pregador. E a verdade é que ele estava sendo forçado a falar. Eles não podem ordenar a ele que saia dos seus caminhos. Eles podem, ao menos, sair do caminho dele, que dá no mesmo. Então, o espírito da coisa é: nós não queremos desistir de nossos pecados. Não podemos nos separar de nossos preconceitos ou de nossas queridas luxúrias e, portanto, afasta-se, saia de nosso caminho, nos deixe em paz. O que nós temos a ver com você, Jesus, seu Filho de Deus? Você veio nos atormentar antes do tempo? Pedro não quis dizer nada nesse sentido, mas deve haver alguns aqui que o querem e cuja revogação do Evangelho, cuja negligência a ele, cuja aversão e o ódio a ele, todos agrupados virtualmente compõem essa exclamação: Senhor, ausenta-te de nós. Infelizmente, temo que haja alguns cristãos que, de fato, não vou dizer intencionalmente, realmente oram esta oração. Por exemplo, se um crente em Cristo se expuser à tentação, se ele encontrar prazer onde o pecado está misturado junto, se ele renunciar às assembleias dos santos e encontrar conforto na sinagoga de Satã, se a vida dele for inconsistente, praticamente ele não se tornar inconsistente por conta de suas negligências aos deveres divinos, ordenanças, orações privadas, a leitura do Evangelho e a vontade, o que tal cristão diz, se não for: Senhor, ausenta-te de mim? O Espírito Santo habita nossos corações e nós regozijamos da presença consciente dele, se nós formos obedientes às advertências dele. Mas se andarmos na direção oposta dele, ele andará na direção oposta a nós. E dentro em pouco teremos que perguntar: onde está a bem-aventurança que eu conhecia quando vi o Senhor pela primeira vez? Porque o Espírito Santo retira a sensação de sua presença.
Ora, porque nós pedimos a Ele que se ausente. Nossos pecados pedem que Ele se ausente. Nossas Bíblias não são lidas, o fazem, por assim dizer, com vozes em alto volume e pedem que Ele se ausente. Nós tratamos aqueles convidados sagrados como se estivéssemos cansados dele. Ele capta a dica e esconde o seu rosto. E, então, nós sofremos e começamos a procurar por ele novamente. Pedro não faz, mas nós o fazemos. Ai, quantas vezes devemos nós dizer: ó Espírito Santo, perdoe-nos que tanto o molestamos, que resistimos às suas advertências, extinguimos seus alertas e o afligimos tanto. Volte para nós e viva conosco para sempre. Esta oração, na sua pior forma, às vezes é ofertada praticamente em igrejas cristãs. Acredito que qualquer igreja cristã que se divide em sentimento, de forma que os membros não tenham amor verdadeiro, um em relação ao outro, de que a falta de unidade é um ato de horrível súplica, é tão ruim quanto ausenta-te de nós, seu espírito de unidade. Você apenas reside onde há amor. Nós não teremos amor. Nós vamos destruir o seu descanso. Afasta-se de nós. O Espírito Santo se deleita em habitar com um povo que é obediente aos seus ensinamentos, mas nas igrejas que não aprenderam, elas se recusam a carregar a vontade do Senhor ou aceitar as palavras do Senhor. Elas possuem outro padrão, algum livro humano, e nas excelências da composição humana, elas se esquecem da glória do divino. Agora, acredito que onde um livro, qualquer que seja, é colocado acima da Bíblia, ou mesmo colocado ao seu lado, ou onde qualquer credo ou catequismo, embora excelente, é feito para se manter em igual nível que aquele que é a da perfeita palavra de Deus, qualquer igreja que faz isso, na verdade diz: Senhor, ausenta-te de nós. E quando o assunto é realmente erro doutrinal, particularmente a tais erros graves como os que ouvimos atualmente, como a regeneração batismal e as doutrinas que são congruentes a isso, é como era uma horrível imprecação e parece dizer: vá embora de nós, ó Evangelho. Vá-se embora de nós, ó Espírito Santo. Nos dê sinais e símbolos visíveis, e estes nos serão suficientes. Mas afasta-te de nós, ó Senhor. Estamos satisfeitos em você. Quanto a nós mesmos, podemos praticamente orar esta oração como uma igreja. Se nossos encontros de orações forem mal assistidos, se as orações nele forem frias e mortas, se o zelo de nossos membros se esvair, se não houver preocupação pelas almas, se nossas crianças crescerem não treinadas no temor de Deus, se a evangelização desta grande cidade for entregue a algum outro grupo de trabalhadores e nós ficássemos imóveis, se nós tornássemos frios, egoístas, apáticos, indiferentes, o que de pior podemos fazer a nós mesmos? Como, com maior potência, podemos colocar a terrível oração: ausenta-te de nós, somos indignos de sua presença. Vá-se embora, bom Senhor. Deixe-nos escrever e cabode em nossas paredes. Nos deixe com todos os curvos do Gerazim, sibilando em nossos ouvidos. Eu digo então que a oração pode ser entendida no pior sentido. Não foi feita assim. Nosso Senhor não a lia assim. Não devemos lê-la assim, no que diz respeito a Pedro. Mas deixe-nos cuidar para que não a ofereçamos assim, praticamente no que diz respeito a nós mesmos. Mas agora, no próximo lugar, nós devemos lutar para pegar a oração como ela veio dos lábios do coração de Pedro. Por que Pedro disse: Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem pecador? Há 3 razões. Primeiro, porque ele era um homem. Segundo, porque ele era um homem pecador. E novamente, porque ele sabia disso e se tornou um homem humilde. Então, a primeira razão para essa oração é que Pedro sabia que ele era um homem. E, portanto, sendo um homem, ele próprio se sentia maravilhado na presença de alguém como Cristo.
a primeira visão de Deus. Quão maravilhosa para qualquer espírito, mesmo se este fosse puro. Suponho que Deus nunca de fato se revelou por completo. Não podia jamais ter se revelado completamente para qualquer criatura, embora sublime em sua capacidade. O infinito deve dominar o finito. Agora, aqui, estava Pedro, vendo provavelmente pela primeira vez em sua vida de um jeito espiritual, o esplendor e glória excessivos do poder divino de Cristo. Ele olhou para aqueles peixes e imediatamente ele se lembrou daquela noite de labuta exaustiva, quando nenhum peixe recompensou sua paciência. E agora ele os via em massa em seu barco. E tudo feito por conta deste homem estranho que sentou-se ali, tendo acabado de pregar um sermão ainda mais estranho, do qual Pedro sentia que nenhum homem jamais falara daquela maneira antes, e ele não sabia exatamente como, mas ele se sentiu envergonhado. Ele estremeceu, ele estava embasbacado na presença de tal alguém. Não me admira que lemos sobre Rebeca, quando ela viu Isaque descendo de seu camelo e cobriu seu rosto com o véu. Se lemos que Abigail, quando ela veio para conhecer Davi, desmontou do seu burro, jogou-se no chão, dizendo: meu Deus, Davi. Se encontramos Mefibosete se depreciando na presença do rei Davi e se chamando de cão, não me admira que Pedro, na presença do Cristo perfeito, se encolheria até virar nada, e em sua primeira admiração sobre sua própria insignificância e a grandeza de Cristo, não saberia o que dizer. Como alguém atordoado e deslumbrado pela luz, semi-perturbado e quase incapaz de juntar seus pensamentos e os colocar juntos de forma conexa. O primeiro impulso foi como quando a luz do sol irradia sobre os olhos e é uma labareda que ameaça nos cegar. Oh, Cristo, eu sou um homem. Como eu posso suportar a presença do Deus que governa os próprios peixes do mar e orquestra milagres como esse? Seu próximo motivo foi, como eu disse, porque ele era um homem pecador. E há algo de alarmante misturado a seu espanto. Como um homem, ele estava espantado com o brilho da divindade de Cristo. Como um homem pecador, ele estava alarmado com sua santidade deslumbrante. Não duvido que no sermão que Cristo pregou havia uma denúncia tão clara de pecado, tal colocação de justiça à linha e ao prumo, tal declaração da santidade de Deus que ao próprio Pedro sentiu-se desvelado, descoberto, seu coração desnudado, e agora veio o golpe final. O alguém que havia feito isso também podia controlar os peixes do mar. Ele deve, portanto, ser Deus. E foi para Deus que todos os defeitos e maldades do coração de Pedro foram revelados e completamente conhecidos. E quase temendo, como um tipo de exclamação inarticulada, de alarme, porque o criminoso estava na presença do juiz, o poluído na presença do imaculado, ele disse: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Mas eu adicionei que havia uma terceira razão, isto é, que Pedro era um homem humilde, como fica claro pela fala, porque ele se conhecia e confessou bravamente que ele era um homem pecador. Você sabe que algumas vezes houve pessoas no mundo que subitamente tiveram algum rei ou príncipe indo às suas pequenas cabanas, e a boa dona de casa, quando o rei em pessoa estava se dirigindo a ela, sentiu como se o lugar em si fosse tão impróprio para ele que, embora ela fizesse o melhor para sua majestade, estava feliz até a alma que ele honrava o casebre dela com a presença dele, ainda assim ela não podia evitar dizer: se a vossa majestade tivesse ido a uma casa mais digna, tivesse ido à casa do grande homem um pouco mais à frente, pois eu não sou digna de receber vossa majestade aqui. Então Pedro sentiu como se Cristo estivesse se rebaixando ao vir até ele, como se tudo fosse bom demais para Cristo, algo muito grande, muito bom, muito condescendente. E ele parece dizer: vá mais alto, Senhor, não se sente tão baixo assim como em meu pobre barco, em meio a estes pobres e estúpidos peixes. Não se sente aqui, pois tu tens o direito de sentar-se no trono do céu, em meio aos anjos que cantarão teus louvores dia e noite. Senhor, não pare aqui, vá além,
Tome um assento melhor, um lugar mais elevado. Sente-se com os seres mais nobres, que são mais dignos de serem abençoados com os sorrisos da vossa majestade. Você não acha que ele quis dizer isso? Se sim, nós podemos não apenas perdoar sua oração, mas até mesmo elogiá-la, pois sentimos o mesmo. Nós dissemos: Jesus habita com alguns pobres homens e mulheres que se ajuntaram por seu nome para orar. Certamente não é um lugar bom o suficiente para ele. O que ele tem é o mundo todo e todos os filhos dos homens para cantar seus louvores, que ele tem o céu, até mesmo o céu dos céus, que os querubins e os serafins sejam teus servos, e que os arcanjos soltem os nós de seus sapatos, que ele se erga até o trono mais elevado com glória, que lá ele se sente, e sem mais usar uma coroa de espinhos, sem mais ser ferido, desprezado e rejeitado, mas que seja admirado e adorado para todo sempre. Acredito que nós já nos sentimos assim. E se sim, podemos entender o que Pedro sentiu. Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Agora, irmãos e irmãs, há momentos em que estes sentimentos, se eles não podem ser elogiados em nós mesmos, são ainda perdoados por nosso Senhor. E possuem um pouco em si, de qualquer maneira, ao qual ele olha com satisfação. Devo mencionar um. Às vezes um homem é chamado a uma posição eminente de utilidade, e conforme a vista se abre em sua frente, ele vê o que terá de fazer, e com qual honra seu Senhor terá o prazer de o carregar. É muito natural, e eu acredito que é quase espiritual para ele, se encolher e dizer: quem sou eu para ser chamado para um trabalho como este? Meu Senhor, estou disposto a servir-te, mas eu não sou digno. Como Moisés, que estava satisfeito o suficiente em ser o servo do Senhor, e ainda assim disse, e se regozijou ao dizer: aqui estou eu, mande-me. Mas que sentia: ai de mim, pois sou um homem de lábios incircuncisos, como poderei ir? Não como Jonas, que não queria ir de maneira alguma, mas precisou ir a Tarsis para escapar de trabalhar em Nínive. Ainda que talvez com um pouco de tempero das amarguras de Jonas, também, mas principalmente com uma sensação de nossa própria indignidade para ser usada em algo tão grande. Parecemos dizer: Senhor, não me peça para fazer isso, afinal, posso escorregar e desonrar-te. Eu te serviria, mas de modo algum eu abriria caminho sob a cepa. Perdoe teu servo e o dê um posto de serviço mais humilde. Agora, digo que não devemos orar neste modelo, mas ainda, enquanto ainda há algum mal lá, há um sentimento de bondade que Cristo perceberá no fato de que nós nos vemos nossas próprias fraquezas e nossas próprias inadequações. Ele não ficará bravo conosco, mas separando o joio do trigo, ele aceitará o que foi bom na oração e perdoará o que foi ruim. Às vezes, novamente, meus caros amigos, essa oração quase esteve em nossos lábios, em alguns momentos de gozo intenso. Alguns de vocês sabem o que eu quero dizer. Quando o Senhor se aproxima dos seus servos, é como fogo que consome, e nós somos como um arbusto que parecia estar completamente em chamas, com o esplendor excessivo de Deus em nossas almas. Muitos dos santos de Deus, algumas vezes, desmaiaram. Vocês se lembram do Sr. Flavel nos contando sobre estar cavalgando no dorso de um cavalo em uma longa jornada até um lugar onde ele iria pregar, quando ele teve uma súbita sensação tão forte da doçura de Cristo e da glória de Deus, que ele não mais sabia onde ele estava. E ele ficou montado no cavalo por 2 horas, juntos, o cavalo espertamente se mantendo imóvel. E quando ele voltou a si, ele descobriu que estivera sangrando livremente por conta do excesso de alegria. E conforme ele lavava o seu rosto no riacho na margem da estrada, ele sentiu então que ele sabia como era sentar-se à porta do céu, e ele mal sabia dizer se ele houvesse adentrado os portões perolados, teria ficado mais feliz, pois a alegria era excessiva. Para citar o que eu frequentemente citei antes, as palavras do Sr. Welsh,
Um famoso teólogo escocês que esteve sob uma dessas delírios abençoados de luz celestial e comunhão arrebatadora exclamou: "Pare, Senhor, pare, é suficiente. Lembre-se, sou apenas um receptáculo terrestre, e se tu me deres mais, morrerei." Deus às vezes coloca seu vinho novo em nossas pobres garrafas velhas, e então ficamos semi-inclinados a dizer: "Parta, Senhor, nós ainda não estamos prontos para a tua presença gloriosa. Não chegamos a tal." Não se amontoa tudo isso em palavras, mas ainda assim o espírito está disposto. A carne é fraca e a carne parece começar da glória a qual ela ainda não pode suportar. Há muitas coisas que Cristo poderia nos dizer, mas Ele não dirá, pois não as suportaremos agora. Em outro momento, quando isto tiver saído da mente, não completamente com razão, mas completamente pecador, como os últimos dois, é quando o pecador está vindo até Cristo e acredita na verdade, em certa medida, nele. Mas quando finalmente aquele pecador percebe a grandeza da misericórdia divina, a riqueza do perdão celestial, a glória da herança a qual é dada a pecadores perdoados, então várias almas voltaram atrás e disseram: "É bom demais para ser verdade." Ou, se for verdade, não é verdade para mim. Bem, me lembro de um colapso atordoante que tive por causa deste assunto. Eu acreditei em meu Senhor e repousei nele por alguns meses, e regozijei nele. Mas um dia, enquanto me revelava nos deleites de ser salvo e regozijava nas doutrinas da eleição, perseverança final e glória eterna, cruzou a minha mente: "É tudo isso para você, para um cão morto como você? Como pode ser?" E por um tempo foi uma tentação mais forte do que eu poderia superar. Estava simplesmente dizendo espiritualmente: "Ausenta-te de mim. Sou um homem muito pecador para tê-lo em meu barco. Indigno demais de ter tais bênçãos inestimáveis, tais quais a que você me traz." Agora, isso eu digo, não é completamente errado e não é completamente certo. Há uma mistura aqui e nós podemos perdoar e, de certa forma, elogiar. Não completamente. Há outros momentos em que o mesmo sentimento pode cruzar nossas mentes, mas não posso ficar agora para especificá-los. Pode acontecer dessa forma com alguns aqui, e oro para que eles não se preocupem demasiadamente, nem tampouco que se perdoem completamente, mas que vão para o próximo ensinamento desta oração. Conforme estava, não era uma boa oração. Agora vamos colocar de um modo diferente. Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Não seria melhor dizer: Senhor, aproxima-te mais de mim, pois sou um homem pecador? Seria uma oração mais corajosa e mais tenra, mais inteligente e não menos humilde, pois a humildade assume várias formas. Sou um homem pecador, aqui está a humildade. Aproxima mais de mim, aqui está a fé, que previne que a humildade seja degenerada até se tornar descrença e desespero. Irmãos e irmãs, este seria um bom argumento, pois vejam, desde que eu, Senhor, sou um pecador, preciso de purificação. Somente a tua presença pode verdadeiramente purificar, pois tu és o refinador e tu purifica os filhos de Levi. Somente a tua presença pode purificar, pois a adoração está na tua mão e somente tu podes purgar o seu solo. Você é como o fogo de um refinador, ou como o sabão dos lavandeiros. Aproxima-te mais de mim então, Senhor, pois sou um homem pecador e não seria sempre pecador. Venha, lave-me de minha iniquidade para que eu possa ser limpo e que teu fogo santificador atravesse minha natureza até que tu queimes de mim tudo o que é contrário à tua mente e vontade. Você ousa orar essa oração? Não é natural orá-la? Se você pudesse, eu diria a você: Simão Barjonas, abençoado é você, pois a carne e o sangue não lhe ensinaram isso. A carne e o sangue podem fazê-lo dizer: ausenta-te de mim. É o Espírito Santo apenas
que sob uma sensação de pecado pode ainda colocar uma atração divina a você no fogo purificador e o faz desejar, portanto, que Cristo se aproxime de você. Novamente, Senhor, aproxima-te de mim, pois sou um homem, e sendo um homem sou fraco, e nada pode me fazer forte, exceto a tua presença. Sou um homem tão fraco que se tu se ausentares de mim, eu desmaio, eu caio, eu definho, eu morro. Aproxima-te de mim então, ó Senhor, que pela tua força eu seja encorajado e adequado para o serviço. Se tu te ausentares de mim, eu não poderei render-te mais nenhum outro serviço. Os mortos podem louvar-te, aqueles sem vida neles mesmos podem dar-te glória. Aproxima-te de mim então, meu Deus, mesmo que eu seja fraco, e como um tenro pai alimenta o seu filho e o pastor guia as suas ovelhas, aproxima-te de mim. Você não acha que ele pode ter dito, Senhor, aproxima-te de mim e resida comigo, pois sou um homem pecador? Na recordação de como ele falhou quando Cristo não estava por perto, por toda aquela noite ele havia colocado a rede no mar com muitos borrifos d'água e a trouxe para cima com um olhar muito ansioso, conforme ele observava através da luz do luar, e não havia nada que recompensasse sua labuta. Para dentro d'água foi a rede novamente. E agora, quando Cristo veio e a rede ficou tão cheia a ponto de estourar, não teria sido uma oração apropriada? Senhor, aproxima-te de mim, e que em toda vez que eu trabalho eu tenha sucesso. E se de homem eu for feito pescador, fique ainda mais próximo de mim, para que toda vez que eu pregar a tua palavra eu possa trazer almas para a tua rede e para a tua igreja, para que eles possam ser salvos. O que eu quero extrair do texto e o que eu farei melhor se eu continuar a trazer estes pensamentos diferentes é isso, que é bom quando uma sensação de nossa própria indignidade não nos leva a nos afastar de Deus em um desespero desacreditado e petulante, mas nos leva para mais perto de Deus. Agora, supondo que eu seja um grande pecador, bem, deixe-me me buscar, me aproximar mais de Deus por essa própria razão, pois a grande salvação prevista para grandes pecadores. Sou muito fraco e inapto para o grande serviço que ele impôs sobre mim, que eu não, portanto, evite o serviço ou evite, meu Deus, mas avalie que quanto mais fraco sou, mais espaço há para Deus conseguir a glória. Se eu fosse forte, então Deus não me usaria, porque então minha força ganharia o louvor daquilo, mas a minha própria inaptidão e falta de habilidade e tudo o que eu me lamento no trabalho de meu Senhor é apenas bastante espaço aberto para a onipotência vir e trabalhar nele. Não seria uma coisa boa se todos nós pudéssemos dizer: eu não me glorio em meus talentos, não no meu aprendizado, não na minha força, mas eu me glorio na enfermidade, porque o poder de Deus repousa sobre mim. Os homens não podem dizer: este é um homem que aprendeu muito, e ele ganha almas porque ele aprendeu bastante. Eles não podem dizer: aquele é um homem cujas faculdades de razão são muito fortes e cujos poderes de argumentação são claros, e ele ganha pecadores ao convencer seus julgamentos. Não, eles dizem: qual é a razão do sucesso dele? Não podemos descobri-la. Não vemos nele nada de diferente dos outros homens, ou talvez apenas a diferença que ele possui menos dons do que os outros. Então a glória será de Deus. Ele tem o louvor mais claro e mais distinto, e a cabeça dele, que os merece, usa coroa. Veja então, para que estou mirando com vocês, caros irmãos e irmãs? É isso, não fuja do trabalho do seu Senhor, nenhum de vocês, porque você se sente inapto, mas por essa razão faça o dobro. Não desista de orar porque você acha que não pode orar, mas ore em dobro, pois você precisa de mais oração, que ao invés de estar menos com Deus, estar mais. Não deixe um sentimento de indignidade afastar-te. Uma criança não deve fugir de sua mãe à noite porque ela precisa de banho. Seus filhos não ficam longe de vocês porque estão com fome, nem tampouco porque eles rasgaram suas roupas. Eles vêm a vocês por causa das necessidades deles. Eles vêm porque são crianças,
mas eles vêm mais frequentemente porque são crianças necessitadas, porque são crianças infelizes. Então que cada necessidade, cada dor, cada fraqueza, cada tristeza, cada pecado o leve a Deus. Não diga ausenta-te de mim. É algo natural o fato de você dizer isso, e não algo que possa ser elogiado completamente. Mas é algo glorioso, é algo que honra a Deus, é algo esperto dizer ao contrário. Senhor, aproxima-te de mim. Aproxima-te mais ainda, pois sou um homem pecador, e sem a tua presença estou completamente arruinado. Não direi mais nada, mas eu gostaria que o Espírito Santo dissesse isso para alguns que estão nessa casa, que há muito foram convidados para vir e colocar sua confiança em Jesus, mas sempre advogam como razão para não virem que são muito ocupados, ou que são muito endurecidos, ou muito isso, ou muito aquilo. Estranho que o que um homem faz de razão para vir, o outro faz de razão para manter distância. Davi orou nos Salmos: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Argumento estranho, você dirá. É um grandioso Senhor. Aqui há grande pecado. Agora há algo que é digno de um grande Deus lidar. Aqui há uma montanha de pecados. Senhor, tenha graça onipotente de removê-la. Sou o chefe dos pecadores. Aqui espaço para o chefe dos salvadores. Quão estranho é que alguns homens façam disso razão para manter distância. Este cruel pecado da descrença é cruel para com nós mesmos. Você coloca à distância o conforto do qual você pode se regozijar. É cruel para com Cristo, pois não há angústia que mais o feriu do que este pensamento grosseiro e egoísta de que ele está relutante. Acredite que ele nunca está tão feliz como quando ele está chocando seu Efraim contra seu próprio peito, como quando ele está dizendo: seus pecados, que são muitos, estão todos perdoados. Acredite nele. Se você pudesse vê-lo, você não poderia evitar. Se você pudesse olhar naquele rosto querido e naqueles olhos queridos, uma vez vermelhos por chorar sobre pecadores que o rejeitaram, você diria: veja, nós vamos até tu. Tu tens as palavras de vida eterna. Aceite-nos, pois repousamos somente em ti. Toda a nossa confiança em ti permanece. É com isso, e com isso feito, você descobrirá que a vinda dele até você seria como uma chuva na grama ceifada, conforme os chuveiros que aguam a terra, e através dele suas almas floresceriam. Sua linhagem seria elevada, embora e você seria cingido com alegria e regozijar-se-ia nele. Mundo sem fim. Ó, próprio Senhor, traz você a isto. Amém.